Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Nós começamos aqui falando sobre você levar a presença do Senhor aos povos, aos necessitados. Só que sabia que essa função, na verdade, ela era dita ao povo de Israel? Não precisa abrir a Bíblia não, eu leio aqui com vocês. O livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 6, diz assim: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual que era a intenção de Deus? Qual que era a ideia de Deus? Dizer que o povo de Israel, ele faria reis e sacerdotes, para que o povo de Israel fizesse Deus conhecido, levasse Deus para as nações, levasse Deus para os povos. Só que isso não deu certo, por conta da desobediência do povo de Israel, dos filhos de Israel. E nisso, quando Jesus vem, ele declara: ide por todo mundo e fazei discípulos. Agora esse ide não está mais destinado somente aos filhos de Israel, ao povo de Israel, mas a todos nós. E a Bíblia também declara, lá em Apocalipse, na carta de Pedro, que nós fomos feitos o quê? Reis e sacerdotes. Hoje somos nós que precisamos levar dessa luz para a vida das pessoas. Essa função está conosco. Só que, finalizando aquela introdução que estive aqui com vocês, as pessoas às vezes elas não têm a real noção disso e ficam esperando com que as coisas aconteçam, sendo que a iniciativa de mostrar Deus para as pessoas precisa ser dela. Às vezes a pessoa está desempregada, mas pastor, como que eu vou mostrar a Deus na minha vida? Como que eu vou mostrar a Deus sendo que a minha vida não está bem? As pessoas, elas irão ver os frutos que você vai dar. As pessoas irão ver o seu comportamento, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, e ela mesmo pode te abençoar depois, fechar grandes parcerias aí, mas para isso você precisa começar, querendo pelo menos, mostrar a Deus para as pessoas. Vamos agora para o livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, no capítulo 25, nós vamos começar agora aqui a nossa mensagem. Uma história bastante conhecida, uma parábola bastante conhecida, só que eu quero explorar ela um pouquinho com vocês. Quero começar a mensagem em cima dela. No versículo 1, subtítulo: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o que consigo? Não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Você vê que todas estavam num lugar à espera do esposo. As 10 virgens. A Bíblia ela chega a dar ênfase a isso para mostrar também que eram pessoas do bem. Eram pessoas que tinham um propósito na vida. Eram pessoas que eram bem vistas pela sociedade. Eram pessoas que estavam buscando o esposo. E as 10 estavam ali preparadas, entre aspas. 5 estavam preparadas. As outras 5 não estavam com o preparo. E quando o esposo vem, todas ali dormindo, ouve-se o grito: aí vem o esposo. Aí começa o apavoro. Elas saíram de casa com muito azeite ou com pouco azeite? Com muito ou com pouco? As 5 loucas. As 5 loucas saíram com pouco azeite. E às vezes há pessoas que estão na casa de Deus também, querendo uma resposta do noivo, do próprio Jesus, só que elas estão com pouco azeite. Elas não estão preparadas espiritualmente, não estão preparadas psicologicamente. Vem o ministro do louvor, canta, ora com ela, mas ela está desligada. Vem o pastor, aí ela fica mais desligada ainda, pensando no que vai fazer quando estiver lá fora.
Quando o azeite, quando o noivo vem, há pessoas que ainda estão despreparadas. Há pessoas que saem despreparadas para o mercado de trabalho, despreparadas para um casamento, despreparadas para dar início no relacionamento, despreparadas para tudo. Mas você vê que o que eu acho engraçado é que mesmo despreparadas, elas estavam fazendo o quê? Dormindo. Há pessoas que estão dormindo também, enquanto a vida está levando ela de qualquer maneira. Aí quando chega o momento que ela precisa tomar uma decisão, ela está sem um preparo, não se preparou, e enquanto o noivo não chegava, elas estavam dormindo. Sair às vezes, irmão, sair preocupado de casa, sair pensativo, cabisbaixo, não vou dizer que é o problema é você continuar assim. Ao invés delas ali procurarem repouso, descanso naquele momento, ao invés de dormir enquanto o noivo estava para chegar, o que elas deveriam ter feito antes? Antecipado, ido atrás do azeite, comprado o azeite aos que vendem. Quando o noivo chegasse, os 10 estariam ali entrando e se preparando. Não saia com pouco azeite, não saia com pouco da presença de Deus, não saia onde você estiver, não se permita sair se Deus não estiver com você também. O próprio Moisés falou isso, não permita que saímos daqui se a tua presença não for conosco. A Bíblia conta a história de Jesus quando estava ali na tempestade, estava ali no barco, e a tempestade começou a açoitar o barquinho que eles estavam ali, os discípulos ficaram apavorados, desesperados, mas Jesus estava tranquilo. Mas Jesus, ele sabia o que iria fazer no momento da tempestade. Ele repreendeu o mar, repreendeu ali os discípulos que não estavam ali mostrando fé, repreendeu o vento e tudo se normalizou, tudo se tranquilizou. O José, quando soube que no Egito haveria fome, o que ele fez antes da fome chegar? Ele se preparou. Ah, mas Deus vai me dar uma resposta, pastor. Às vezes ele está te dando resposta para você poder se preparar e você não se prepara. Aqueles homens, quando chegou ali a tempestade, quando chegou a fome, eles não ficaram apavorados, porque eles sabiam como agir. O problema é pessoas que ficam dormindo espiritualmente, e quando chega a adversidade, quando chega a tribulação, ela se apavora e perde a bênção, como foi o caso delas. Acabam perdendo porque não se prepararam para aquilo. Eu gosto de uma frase de um desses teóricos da administração, se não me engano, Elmer Lederman, que fala, não sei muito inglês, ele fala que a sorte é quando a preparação encontra oportunidade. E há pessoas que dizem, pastor, eu não tenho sorte na vida. Na verdade, você que não está preparado ainda para receber. Há oportunidades que passam e pessoas deixam de conquistar, porque elas ainda não estavam prontas para aquilo. Pessoas que querem viver lá fora, querem viver fora do Brasil, fora do país, só que não sabem o idioma ainda, não se prepararam. Quando surgir a oportunidade, essa pessoa vai perder, porque ela não se preparou. Você precisa estar preparado. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Aquele azeite na lâmpada, alguém sabe para que ele servia? Alguém arrisca? Se souber, pode dar um grito. Se errar também não tem problema não. Para acender o fogo, para manter a lâmpada acesa. A lâmpada acesa, o azeite ali na lâmpada ia deixar ali tudo iluminado, iria dar luz para elas naquele momento. Exatamente. Provérbios 3, 21, diz assim, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. A pessoa, quando ela anda num caminho iluminado, ela tropeça? Só se ela não estiver olhando para o chão também, né? Estiver olhando para cima, olhando para trás. Mas se o caminho está iluminado, ela está olhando por onde anda, ela não tropeça. Isso a Bíblia diz. O óleo da lâmpada, o azeite da lâmpada era para manter ela iluminada. Alguém aqui já chegou a fazer o teste, fazer em casa, numa emergência, fazer uma lâmpada com um copinho de azeite? Depois procura fazer. Acho que os mais antigos que já deviam ter feito essa experiência no sítio, onde eles... Alguém? Já chegou a fazer, mano? Já chegou a fazer, irmão? Dá certo? Ilumina? Era só assim, na base do azeite.
Então tá aqui, uma pessoa que na infância dela viveu desse jeito, sabendo que era ali o azeite que dava luz. E há pessoas, às vezes, nós falando aqui, todo mundo consegue compreender, outros não. Como que vai fazer o azeite dar luz para um lugar? Agora, o que eu estou trazendo para você é no mundo espiritual. Há pessoas que estão fazendo igual as virgens loucas, deixando o azeite acabar. Há pessoas que estão deixando os sonhos delas se acabar, assim como aquelas virgens deixaram. Como assim? Elas estavam dormindo esperando o noivo, sim ou não? Sim. Agora elas dormindo esperando o noivo, vocês acham que as lâmpadas delas estavam acesas ou apagadas? Eu já penso ao contrário, que estava acesa. Porque se tivesse apagado, no momento que o noivo viesse, elas teriam um pouquinho, pelo menos, do azeite. Mas só que elas, enquanto estavam dormindo, o azeite estava ali apagando. Quando o noivo veio, demorou, perto da meia-noite, aí já tinha só um pouquinho, elas já precisavam correr para procurar. Tem gente que deixando as energias se acabarem. Tem gente deixando a vida acontecer de qualquer maneira sem esse preparo. Estão desperdiçando energia com coisas erradas, no momento errado. Assim, há pessoas investindo talvez em áreas da vida, na área financeira, de maneira errada. Procurando serviço onde ela sabe que ela não tem nem desenvoltura, não tem nenhum talento para aquilo, mas porque alguém um dia diz que ali ela vai ser bem-sucedida, que ali ela vai ganhar muito dinheiro, ela então fica investindo naquilo que ela sabe que ela nem gosta de fazer. Quando você fazer algo que você gosta, você vai ter prazer e vai ser bem-sucedido naquilo. Pode ser até referência. Eu lembro uma história que eu vi, eu acho que foi aqui mesmo em São Paulo. Uma jovem, ela começou a fazer brigadeiros. E ela começou a vender no período da faculdade dela. Só que ela foi para o exterior depois. E lá, o que ela começou a fazer? Vender brigadeiros. E ali ela começou a vender, começou a registrar a marca dela e hoje ela é bem sucedida a partir do brigadeiro que ela começou a fazer para se manter. Há pessoas que ficam procurando coisas, pastor, mas eu queria trabalhar numa agência bancária, eu queria trabalhar, pastor, numa salinha de escritório, mas a pessoa é super comunicativa, devia trabalhar na rua, devia trabalhar de maneira diferente. Há pessoas, às vezes, que elas não têm elas são muito tímidas, acanhadas, querem trabalhar na rua com algo, sendo que o serviço delas, na verdade, deveria ser algo mais reservado. A pessoa não se encontra, desperdiça tempo de maneira errada com coisa errada. Foi o caso daquelas virgens ali também. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Já pregamos isso aqui em outros momentos. Vou ler 3 versículos com vocês. Lembra, quem tem um azeite, a luz não tropeça, não toma decisão errada. Não saia de casa despreparado. Não desperdice seu tempo com coisa errada. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, no verso 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me e os meus 2 filhos para serem servos. Vamos lá para o versículo 6 agora. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio Élio, fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Uma coisa interessante dessa viúva, ela não esperou ser levada pelos credores para procurar o homem de Deus. Mas ela viu que as coisas estavam apertando e ela procurou o homem de Deus, que queria conseguir ajudar ela, o Eliseu. Há pessoas que deixam para clamar quando tudo já está acabado. Aquela mulher, antes do problema atingir por completo a vida dela, ela clamou ao homem de Deus: clame antes do azeite acabar. Peça a Deus antes de tudo se desmoronar. Tem pessoas hoje que vivem nas ruas, isso a gente sabe porque, estando aqui, temos contato muito com pessoas que vêm de fora e dizem: pastor, eu era do altar, pastor, eu era um levita, eu tocava, eu era um obreiro da casa de Deus, pastor, eu pregava em hospitais, olha a situação que eu estou, que essa pessoa deixou o azeite acabar sem procurar a resposta. Aquela mulher, antes do azeite acabar, ela procurou o homem de Deus. Antes das coisas finalizarem, desmoronarem na sua vida,
procure ajuda, procure socorro, procure alguém que possa ajudar. Aquela mulher procurou o azeite na pessoa que poderia fornecer o azeite para ela, no homem de Deus. Não estou aqui dizendo que você deve procurar o pastor José, procurar o pastor Jaime, mas quem que dá a direção para nós não é a palavra de Deus? Antigamente eram os profetas, hoje nós temos acesso à própria palavra de Deus. Procure antes que tudo se acabe, procure enquanto dá tempo, procure enquanto ainda há solução. Não espere tudo acabar, não espere tomar uma decisão errada para depois ficar pensativo, poderia ter feito diferente. Abra sua Bíblia comigo, agora no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Há pessoas na Bíblia que tomaram decisões precipitadas, porque não procuraram ajuda. No livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 1, fala de Elimeleque, a esposa dele e os 2 filhos, Malom e Quilion. Aquela família, no momento da crise, saíram do lugar que eles estavam, na terra do pão, e foram aos campos de Moabe buscar ajuda. Foi uma decisão precipitada. Foi uma decisão que trouxe danos irreversíveis para a vida deles. Morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos. Depois a Noemi, ela volta, só que do lugar que ela nem deveria ter saído. Nunca deveria ter saído. Deixou tudo se acabar, para depois voltar, procurar ajuda do lugar onde ela nem deveria ter saído. E trouxe danos para eles. Não deixe acontecer algo com você. Não deixe uma área da sua vida acabar também pela falta da instrução. A Bíblia que está nos dizendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vamos já para o versículo 17. Depois dessas coisas versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. O Eliseu foi um aprendiz do profeta Elias. E aqui nesse momento também, o azeite que havia muito pouquinho, quando Elias chega, ele pede primeiro água. Ela vai buscar água e ele fala, traz um bolo para mim também. Traz um pão para mim também. Ela fala, mas Senhor, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, é só o que eu tenho. Para eu fazer um bolo para eu e meu filho, a gente comer e esperar a morte. Ele fala, traz primeiro para mim, depois faz para você. E aquela mulher confiou na palavra daquele homem, do homem de Deus. Ela foi e fez então para ele, e nunca faltou para ela. Eu já preguei aqui essa mensagem no outro momento. Quando você colocar o que você tem, o pouco que você tem diante do Senhor, Ele vai encarregar de trazer para você aquilo que está faltando, aquilo que está precisando. Naquele deserto ali, Jesus com a multidão, foi um jovem que entregou 5 pães e 2 peixes. Daqueles 5 pães e 2 peixes, fartou para toda a multidão e ninguém ficou com fome. Saciou a todos e ainda sobrou. No caso daquela mulher, o que ela tinha parecia ser pouco, mas não se acaba. Quando o pouco que você tem, você coloca diante do Senhor. Quando o pouco que você tiver, você se encarregar de colocar para o Senhor Deus, não vai faltar para você. Há pessoas que tentam reter, e retendo, ela nunca vai prosperar. A novela da vida real, hoje o tema foi, aquele que dá semente ao que semeia. Nós precisamos aprender isso. Para finalizar, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E nós terminamos a nossa mensagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. No versículo 1 diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não te reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Sabe de uma coisa, Deus, a visão dele é lá na frente. Deus consegue enxergar aquilo que nós não enxergamos. Às vezes temos uma direção de Deus e ficamos com dúvida, ficamos com medo,
Como, por exemplo, não é gancho aqui para patrocinador, não, nem oferta. Mas às vezes quando Deus chama uma pessoa e toca para fazer algo, como por exemplo o ministério do patrocinador, a pessoa ela não confia, ela fica com medo e não sabe o que Deus reservou para ela lá na frente. Ontem o missionário até se emocionou, uma mulher contando testemunho, que ela sentiu tocada em ser patrocinadora. E ela ganhou toda a família dela para Jesus. Deus dá estratégia para as pessoas. Deus te dá estratégia hoje. Deus ele enxerga lá na frente. Mas pastor, o que tem a ver essa leitura que nós acabamos de fazer do profeta Samuel? Deus manda ele encher o vaso dele de azeite, sim ou não? E ali ele estaria indo para ungir um novo rei de Israel, porque Saul estava pisando na bola já algumas vezes e Deus já tinha rejeitado e preparado um novo rei. Quando então Samuel ele chega na casa de Jessé, belemita, Jessé pai de Davi, então vem os irmãos de Davi. Então começa vindo Eliabe, começa vindo os irmãos, até que todos se acabam. E o Samuel pergunta, mas Jessé não tem mais nenhum filho? Ah, tem mais um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Então chama ele, a gente não vai servir a mesa enquanto ele não chegar. E quando então Davi chega, Deus confirma para o Samuel que aquele era quem iria ser ungido para ser o novo rei de Israel. Sabe por que muitos problemas são levantados na vida das pessoas? Porque elas saem com vaso sem azeite, com pouco azeite. Quando você sair com um vaso cheio de azeite, tenha certeza, você vai tomar as decisões certas. O pastor, um amigo meu, estava compartilhando esse trecho comigo, que muitos Eliabes são levantados, muitos problemas são levantados, porque a pessoa ela sai sem o azeite, sem a unção de Deus, sem a presença de Deus. Decisões são tomadas de maneira errada. Pessoas tomam decisões precipitadas que acarretam em perdas para ela lá na frente. Só que se você é uma pessoa que um dia você saiu com pouco azeite ou sem nada, hoje é o dia que Deus vai transbordar o teu vaso de azeite para você, para a sua vida ser completa, ser cheia. Eu não ia fazer isso não, é um propósito que Deus pôs no meu coração. Eu vou fazer uma unção hoje com esse azeite que está aqui sobre a mesa, sobre cada um de vocês. E que Deus a partir de hoje venha fazer um marco na sua vida. Que você venha sair com a sua vida cheia do azeite, tomando decisões certas. Samuel ele tomou a decisão certa ao levantar Davi como rei, porque ele saiu com um vaso cheio de azeite, ele saiu com a presença de Deus. Há pessoas procurando soluções para a vida financeira de tudo que é meio, fazendo curso, investindo dinheiro, é mini curso, é palestra, vai para um lugar para o outro e não vira em nada. Quando ela souber que o que ela mais precisa na vida dela é ter a presença de Deus, a unção de Deus, ela vai saber também de que tudo o restante que falta, Deus é que vai acrescentar para ela. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloque de pé. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.